Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Ricardo Santana e nesse vídeo nós vamos falar sobre o tema de reconhecimento dos fatos contábeis. Uma questão muito comum quando a gente começa a lidar com dados contábeis é perceber como é que eu faço então para identificar o que eu devo ou não registrar e como considerar aquele fato como sendo um fato contábil. E é esse o objetivo desse vídeo, refletir um pouco sobre o que nós já vimos em vídeos anteriores, quando nós tratamos desta representação gráfica do patrimônio, e principalmente eu gostaria de retomar aqui esta questão da identificação, de um lado como sendo a origem dos recursos e de outro como sendo a aplicação daqueles recursos, a destinação, qual foi o destino daquele recurso dentro da minha entidade. Como eu, enquanto gestor, estou usando aquele recurso. E vimos também no vídeo anterior que essa nossa relação ocorre com muitas entidades externas, então nós podemos realizar muitas transações, transações de compra, de venda, de investimento, então são muitas as possibilidades e sempre, ou na maioria das vezes, vai estar relacionada a uma entidade externa. Vimos também que mesmo dentro de uma comunidade, nós vamos tentar manter o princípio da entidade. Esta é uma questão fundamental para que nós possamos manter a integridade da percepção do que realmente compõe o nosso patrimônio. Isso também já foi discutido no vídeo anterior. E nesse vídeo, então, nós vamos tentar identificar agora, abstraindo desta nossa relação com entidades externas, o que realmente acontece no interior da nossa entidade, o que é que realmente acontece dentro da nossa entidade em termos de patrimônio. Então, a cada fato que ocorre, que eu tenha, como já vimos também, documentação, possibilidade de mensurar, valorar em moeda nacional, eu vou poder considerar aquilo, então, se este fato altera de alguma forma o meu patrimônio, como sendo um fato contábil. E este é o alvo de todas as reflexões que nós vamos fazer neste vídeo. Então vamos pegar o exemplo do vídeo que tratamos sobre simulação de movimentações em um balanço patrimonial em que a gente buscava entender como é que isso acontecia. Então o primeiro lançamento lá, ele dizia respeito ao lançamento de investimento inicial de um empreendedor em uma empresa chamada Timão, em que ele então desembolsava 4.000 e este dinheiro era direcionado ao caixa desta empresa nascente. Então, de novo, eu volto a ressaltar aqui. É uma relação com uma entidade externa. Quem? O proprietário. Mas o proprietário é uma entidade externa? Sim, é uma entidade externa. Ele pode ser alvo de uma contabilização também. Eu posso fazer a contabilidade da pessoa física ou de uma pessoa jurídica que é proprietária desta empresa chamada Timão. Mas esta relação precisa ser abstraída. Então, agora, para a gente entender este fato, que foi o investimento inicial de 4.000 na empresa, nós temos que entender como é que isso acontece dentro da empresa. Então, a primeira coisa que a gente já consegue perceber é que aquela área que a gente dizia que estava reservada para nossa para o registro das obrigações que temos para com o proprietário, que é o patrimônio líquido, passa a ser então a origem desse recurso. Por que é que entrou 4.000 na minha entidade? Porque o proprietário investiu, acreditou, e eu gosto de ressaltar esse termo, que nós vamos voltar a ele mais à frente em outros vídeos, mas ele acreditou na minha entidade. Então agora eu passei a ter um patrimônio líquido de 4.000. Então é parte da minha entidade um compromisso com o proprietário de 4.000. Tá, e qual foi a destinação desse recurso na minha entidade? Ele foi destinado ao ativo. Então, a origem é o patrimônio líquido e o destino, quer dizer, a destinação daquele recurso foi fazer parte dos meus ativos. Como isso foi registrado?
Bom, do lado da origem, então fica lá no patrimônio líquido, registrado como capital social, no valor de 4.000. E do lado do ativo, eu fico registrado, então fica registrado, então, no caixa, 4.000 como parte dos meus bens. Vamos para um segundo exemplo. A empresa agora, no dia 10 do mês de fevereiro de um ano X, mediante pagamento à vista, de 2 salas para abrigar suas instalações por 1.200. Ou seja, a aquisição de um imóvel por 1.200. Também é um exemplo do nosso vídeo que estava lá no card, lá no início. Como é que isso fica registrado, então? Vejam que agora é uma operação que ocorre dentro do ativo, apesar de ter, percebam que tem uma seta aqui ó, indicando uma relação com uma entidade externa. Que entidade externa é essa? O antigo proprietário do imóvel, o proprietário anterior do imóvel, aquele que era dono antes que eu comprasse, antes que a minha entidade comprasse aquele imóvel. Então, internamente, no meu patrimônio, o que acontece? Eu tirei recursos do caixa e transformei aquele recurso em imóveis. Ah, mas esse dinheiro foi para o proprietário anterior do imóvel, ele saiu da minha empresa, sim. Mas quando eu olho só para o meu patrimônio, o que eu percebo? Que o meu caixa ficou 1.200 menor. E apareceu outra coisa agora, chamada imóveis, com um valor de 1.200. Então, quando eu olho, é isso que eu quero chamar a atenção, quando eu olho agora só para o patrimônio, e isso é princípio da entidade. Quando eu olho só para o patrimônio, o fato contábil é reduzir 1.200 do caixa, ou seja, a origem foi o caixa, saiu do caixa 1.200. E ele se transformou dentro de um processo de aquisição em um imóvel no valor de 1.200. O fato desse dinheiro ter ido na mão, parar na mão de uma outra entidade, que é o antigo proprietário, está fora do escopo da minha entidade. Então, é isso que é importante. Eu tenho que olhar, focar, concentrar as minhas atenções no meu patrimônio, no patrimônio da minha entidade. Por isso é que quando eu olho aqui, eu vou ver só caixa e imóveis, que foi o que alterou por meio desse fato. O que esse fato alterou? Eu fiz uma transformação de parte do meu ativo de caixa em imóveis. Vamos ver um outro exemplo? Agora a empresa adquiriu produtos para o seu estoque no valor de 2.000. Só que ela não pagou à vista, ela se comprometeu a pagar em 30 dias. Vamos ver então como é que isso fica registrado então lá nas nossas anotações sobre o patrimônio. Vejam que agora existe uma relação com o fornecedor, então é alguém externo, fornecedor. Mas por quê? Porque ele forneceu a mercadoria? Não, porque ele me permitiu ter acesso a essa mercadoria mesmo sem receber o valor. Percebam, no meu patrimônio agora começa a aparecer bens sob o formato de estoque no valor de 2.000. Então eu destinei aos estoques 2.000. Estão vendo aqui que eu até fiz uma seta, né? E estou identificando como sendo 2.000 de estoque. Mas como é que isso foi possível? Qual foi a origem? Foi o fornecedor porque ele me deu a mercadoria? Não, o que ele me forneceu, na verdade, essa transação da entrega da mercadoria é uma coisa, mas o que na verdade ele fez foi acreditar em mim, ele me deu crédito. Eu deveria ter entregue para ele 2.000 em dinheiro, mas na verdade eu assinei um documento no qual fica registrado que eu devo a ele 2.000. Então agora eu tenho um passivo. Olha aí a figura do passivo de novo que a gente viu lá no vídeo sobre simulação do balanço. Então agora eu tenho um passivo chamado fornecedores no valor de 2.000. Então agora o meu balanço patrimonial já registra a presença de um estoque no valor de 2.000 e a presença de fornecedores no valor de 2.000. O fato dessa transação, deste fato contábil ocorrer a partir de uma relação com o fornecedor, ele só me permite perceber o que aconteceu no patrimônio. Aquela relação, vejam que a seta fica pontilhada, esta relação é só para que eu entenda a origem do fato.
Mas o que vai acontecer lá no fornecedor não me diz respeito nesse momento. Eu estou olhando o patrimônio, a contabilidade da minha entidade. Vamos ver outro exemplo. No dia 5 de março daquele ano, a empresa paga parte do que devia. Ela paga 1.300 daquela compra que ela tinha feito. E agora, o que será que acontece com o patrimônio? Vamos imaginar, antes de ver a figura, como é que ocorre esse fato? Eu retiro o dinheiro do caixa e pago ao meu fornecedor. O fato do dinheiro ter ido para o fornecedor e o que acontece lá no fornecedor é outra história. O que eu preciso ver é o que aconteceu com o meu patrimônio. O meu caixa diminuiu. Ah, isso não é bom. Ah, mas por outro lado, o meu passivo também diminuiu. E isso é bom. Então vejam, eu paguei parte do meu passivo com aquilo que eu tinha no caixa. Vamos ver como é que isso fica registrado. Como é que esse fato, visualmente, ele aparece? Então, a origem agora desta transação, desta movimentação dentro do patrimônio é parte dos meus bens, ou seja, 1.300 que eu tinha no caixa, foram transferidos, eles foram utilizados para pagar parte daquilo que eu devia aos meus fornecedores. Então agora ele foi transferido 1.300 lá para aquele passivo que eu chamava de fornecedores, que antes tinha o valor de 2.000 e agora passou a ser só 700. Por quê? Porque eu usei 1.300 do caixa, origem, e destinei ao passivo 1.300, certo? Então, quando a gente pensa nestas questões, a gente consegue, então, perceber que as transações ocorrem, mesmo tendo as relações com entidades externas, a partir de um olhar, de um enfoque no patrimônio da entidade. Por isso é que, com base no que nós já vimos dos princípios contábeis, nós podemos pensar em reconhecer o fato contábil, então, quando é, relembrando, documentado, no momento em que ocorrem, quando eles podem ser quantificados e valorados em moeda nacional. Então, essas setas em vermelho registram as transações que ocorrem sempre dentro do meu patrimônio. As transformações, mesmo refletindo relações com entidades externas, eu registro tudo dentro da minha entidade. Este é o princípio fundamental que me permite, então, manter a integridade do patrimônio. Uma dúvida que surge agora é: de onde vieram esses nomes? Caixa, fornecedores, estoques. Bom, essas definições nós vamos ver no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e nos vemos no próximo vídeo.